A importância de uma entrevista bem estruturada e com as perguntas certas podem fazer a diferença de todas as entrevistas e na sua contratação. Perguntas como: quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes? Onde é que se vê daqui a 5 anos? Será que são essas as perguntas que mais importam e que são suficientes para encontrar os melhores talentos para a sua organização? E neste episódio eu irei demonstrar a necessidade de termos perguntas certas para os nossos candidatos. Essas para termos sucesso e pensarmos fora da caixa e fazermos a diferença dentro da nossa organização. Bem-vindo ao podcast Prescrição de Talentos. Eu sou a Joana Oliveira e todas as quartas-feiras lhe trago um tema na área de gestão de talentos. Fique atento! E sejam bem-vindos ao episódio 11 do meu podcast Prescrição de Talentos com a Joana Oliveira. Se é recrutador ou tem alguma função em entrevistar candidatos, provavelmente já se viu a fazer as mesmas perguntas nas entrevistas, que por vezes não têm anexo e cada contratação é uma contratação, como quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, onde é que se vê daqui a 5 anos, porque é que quer trabalhar connosco. Mas será que são estas perguntas clichê e que são precisas para encontrar os melhores talentos para a sua organização? Neste episódio de hoje eu vou virar o jogo, ok? E vamos juntos explorar a necessidade de ir para além do básico. Prepare-se para descobrir, e eu preparei as 5 perguntas fundamentais para termos uma abordagem fora da caixa com quem está à nossa frente, neste caso o candidato, e o potencial que ele poderá dar, desde a criatividade à forma de como é possível entrevistar e ter uma entrevista de sucesso e deixar de ser tão comum com os candidatos e pensarmos nas perguntas certas, sem ser as básicas, que muitas vezes os candidatos já as trazem estudadas, como eu costumo dizer. Então, quais são as suas probabilidades? Eu sou muito perfeccionista, porque faço isto e faço aquilo. Será que são estas perguntas que nós vemos as situações reais e o verdadeiro desempenho do candidato que está à nossa frente? Ou como é que ele se vê daqui a 5 anos? Claro que ele nos vai dizer que eu sou muito ambicioso e entrego hoje na organização e vou fazer tudo para chegar e para evoluir. Será? Será mesmo que é isso que irá fazer? Ou são estas respostas que ficam bonitas e bem numa entrevista de trabalho? Então, chegou a hora de inovar as suas entrevistas aos melhores candidatos, ok? Eu vou-lhe dar as 5 perguntas que oferecem insights valiosos. A primeira pergunta que você pode utilizar é: se pudesse ter um superpoder no seu trabalho, qual é que seria? O que é que nós vamos encontrar com esta pergunta? Além de encontrarmos as competências técnicas, ok, podemos explorar a criatividade do candidato e a compreensão dos desafios no trabalho. Claro que aqui nós conseguimos ver também as ambições e os valores do candidato que está à nossa frente, e a escolha do superpoder, claro que ele vai ter que nos justificar, e revela que o candidato, a contribuição neste caso, onde é que ele poderá ter um impacto maior dentro da nossa organização. O que é que nós procuramos com esta resposta? Que demonstrem um pensamento original de autoconsciência sobre as dificuldades do trabalho e principalmente uma visão clara de como é que o candidato gostaria de agregar valor à nossa organização de forma única, ok? Temos que evitar respostas de clichê de super-heróis sem conexão e fora de contexto profissional. Na segunda pergunta, um bocadinho louca, o que é que já fizeste a nível de trabalho que possas querer implementar, mesmo que não tenhas implementado, um bocadinho fora da caixa? O que é que nós conseguimos avaliar? Uma capacidade de o candidato pensar fora da caixa. Ok, eu implementei isso, tive coragem, arrisquei, propus soluções e como é que ele lida com a possibilidade das suas ideias, ok, não serem aceitas. Ok, eu pensei nisto, mas isto não vai para a frente. Isto revela o quê? Uma capacidade de aprender com as experiências. Procura o quê? Entender no candidato que não tem medo de pensar grande, enorme, ok? Que consegue ter um raciocínio por fora da sua ideia, que
que mesmo que pense e que não seja implementado, isto é uma resiliência, ok? Falando de outra competência, e a boa resposta vai mostrar novamente aquilo que eu tenho a dizer da criatividade e da forma como aprender com esta experiência. A terceira pergunta que eu adoro e que já me fizeram foi se a sua carreira fosse um livro, que título é que dava e qual era o capítulo que mais impressionaria? Aqui nós vamos conseguir analisar a trajetória profissional e a capacidade de reflexão sobre as suas conquistas, ok? E a aprendizagem que tiveram no passado, as ambições, os objetivos futuros, a forma como se vê a nível pessoal e não só. Procurar títulos que compreendam a sua jornada e que demonstrem principalmente uma visão clara e motivadora para o futuro. A justificação dos títulos é muito importante quando nós criamos os nossos próprios desafios. Eu lembro-me quando me fizeram esta pergunta, porque no desenrolar da conversa disse que gostava de ler e que era muito sempre a querer aprender mais, e a recrutadora nessa altura disse-me: eu gosto de ler, então se tivesse um livro, qual era o título que davas? E ficamos assim um bocadinho do género, e agora o que é que eu vou responder? Porque aí está, são perguntas que nós não estamos à espera que nos façam, são fora da caixa. Nós vamos a uma entrevista e por vezes, e também que eu já senti isto, são perguntas um bocadinho, são genéricas, toda a gente faz, e no desenrolar de uma conversa alguém colocar uma pergunta que ninguém está à espera, acho que primeiro criamos aqui uma ligação forte com o candidato, e segundo, vemos que aquele recrutador não é mais um recrutador. No desenrolar de uma conversa conseguiu colocar uma questão e não está a fazer através de um guião, que por vezes é isso que acontece. Então vamos à pergunta 4. Okay, vamos entrar na Disney. Imagine num contexto, numa conversa com uma criança de 8 anos, como é que explicaria a sua profissão? O que é que nós conseguimos analisar aqui? A forma simples das informações que nós fazemos é complexo, mas nós temos que comunicar a uma criança de forma simples e direta. A compreensão e o conceito tem que ser rápido. O que é que nós conseguimos ver aqui? A adaptação a diferentes audiências. Tanto falamos para uma criança como falamos para os nossos colegas, e a capacidade de usar menologias como uma simples linguagem acessível, neste caso, à criança. E vermos a explicação e a sua capacidade que o candidato tem e manter a criança interessada, neste caso, a recrutadora. Então, a quinta e a última pergunta que eu faria a um candidato era: qual é a pergunta que mais teme que lhe seja feita e porquê? O que é que nós conseguimos ver? A forma desconfortável, ok, que no outro lado vai sentir a autoconsciência e a insegurança, ok? E ver como é que é a forma honesta e a sua pressão e a maturidade que ele nos transmite, e reconhecer os seus próprios desafios, ok? O que é que nós queremos? Perguntas honestas e ponderadas, e a justificação, este medo, é o mais importante, e não só a pergunta em si só. Um bom candidato mostra a autoconsciência e a capacidade de refletir, ok, sobre as suas limitações. E eu acho que nesta pergunta nós também conseguimos analisar bastante, ok, perceber o que é que realmente mexe, entre aspas, com o candidato que nós temos à nossa frente. Se ele abordar a pergunta que eu mais temo é se sou flexível a nível de horários. Aqui nós conseguimos perceber que a pontualidade se calhar não é o mais forte desse candidato, ou se ele nos disser, ou se nos questionar, eu tenho um bocado de receio que vocês me perguntem o que é que eu me vejo a fazer daqui a 5 anos. Se calhar nós conseguimos analisar então que isto não é um candidato para a nossa organização, se calhar
vai se estagnar, não querá evoluir e é legítimo, porque nem todos os candidatos têm que entrar numa organização e ter este objetivo de progredir. Podem-se querer manter 5, 10, 15 anos na organização e sempre fazer a mesma função. E isto é válido, e com esta nossa pergunta nós conseguimos analisar o outro lado do pensamento do nosso candidato. Em suma, ok? Em analisar estas respostas e estas perguntas que ele disse, lembre-se que não existe nenhuma resposta certa ou errada às perguntas que eu foquei, que tive aqui a mencionar e a partilhar consigo. Nós queremos analisar as competências, a capacidade de articular as ideias do candidato que nós temos à nossa frente e principalmente a autoconsciência, ok? Procure padrões, se é autêntico, adapte sempre a avaliação do contexto específico à vaga e à cultura da sua organização, ok? E as entrevistas de emprego não são, ok, é uma oportunidade crucial para descobrir o verdadeiro potencial dos seus candidatos, ok? Ir para além das perguntas de clichê, explorar e abordagens mais criativas, como falei aqui e dei estes 5 exemplos. Estas perguntas fora da caixa podem ir além e serem muito vantajosas da forma como nós pensamos e transmitimos ao candidato que quando sair da nossa entrevista irá, ok, partilhar com outros. Podemos experimentar também outras formas de entrevistas, ok, e descobrir os talentos de forma totalmente nova. E nós também queremos isso para evoluir de certa forma, ok? Partilhe então nos comentários se já tem perguntas fora da caixa dentro da sua organização ou se segue um guião genérico para todas as funções que contrata e para também evoluirmos juntos e termos esta comunicação entre organizações que também poderão ser úteis a nível de futuro. Não se esqueça de subscrever o nosso canal. Estamos aqui então na próxima quarta-feira com mais temas na área de gestão de talentos e até lá vamos juntos obter os melhores resultados de sucesso, claro, com os nossos colaboradores. Fica à espera que coloque em prática a prescrição de talentos que falámos hoje por aqui. Partilhe os temas que gostava de ouvir nos próximos episódios, eu vou adorar gravar para si. Se gostou, subscreva o canal e lembre-se que temos encontro marcado na próxima quarta-feira e até lá vamos obter os melhores resultados de sucesso através dos nossos colaboradores.